Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Só lembrando, que todas as segundas-feiras, às 19h30, eu e o Oswaldo, a gente faz aqui a live do Evangelho segundo o Espiritismo, seria o Evangelho do Lar, tá? Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Tudo jóia, Fábio. Boa Tudo bem, noite. tudo bem. Graças a Deus. Bom, sejam todos bem-vindos para mais uma live aí segundo o Espiritismo. Vamos começar com o nosso Um é Gota de Paz hoje, com a nossa escola. Eu tenho aqui de cabeceira aqui de diário para sentir Deus. A gente sempre faz uma leitura de um livro edificante, que serve para a gente começar o dia ou terminar, depende da hora que você. Uma aqui hoje, dia 24, Vamos começar de 24 aqui. Vamos ver aqui qual é. Agradar aos outros. Eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte. Mateus 20:18. Se fazemos o melhor que podemos no cultivo da simpatia, na convivência, se nos esforçamos para agradar conforme nossa possibilidade de ser útil, se vigiamos as manifestações verbais para não ferir nem humilhar, se conservamos a boa atitude com o melhor dos nossos sentimentos, e se ainda assim não conseguimos despertar a admiração e respeito desse ou daquele coração nos círculos de nossas vivências, então evitemos nos perturbar com o menosprezo e a preocupação. Gostar e relacionar-se é uma via de mão dupla. Recordemos nesse assunto que mesmo imbuídos da mais pura intenção de amar e socializar, encontraremos inúmeras situações dos quadros da convivência, que constituem atestados evidentes de que não haverá, por agora, chance de intercâmbios saudáveis ou promissor. Faz parte da lei do progresso, que certas características psicológicas e morais se retraiam na esfera dos encontros e desencontros. Na Terra, a lei magnânima de amor ainda se encontra restrita a episódios muito peculiares de um mundo escola, cujo aprendizado abriga também o reflexo do estágio de enfermidades nas quais ainda nos achamos. O amor a que fomos conclamados é para com todos os seres. Todavia, estejamos convictos de que, por agora, ainda que não aceitemos, nem todos nos corresponderão ao amor dispensado. Nem nosso mestre ultrapassou esse cenário e foi entregue às mãos da injustiça. Bom, agradar aos outros, Coisa que a gente reclama, de não ser, não ter a retribuição, não ter o reconhecimento necessário. A gente aprende, Oswaldo, aqui no Espiritismo, que a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem a recompensa, Quando a gente pensa na recompensa, a gente pensa no reconhecimento, quando a gente pensa na gratidão, a gente não está correspondendo aos desígnios cristãos. Jesus veio e fez tanto por a gente, e mesmo assim foi tão injustiçado. Então, a gente tem que aprender realmente a fazer aquilo sem esperar nada em troca, Apenas ficar entre você e Deus o reconhecimento, E se você forçar isso, no fundo, você mesmo vai se gratificar sem precisar reconhecimento de ninguém. E a passagem de Jesus, que fala, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. E o princípio da caridade, como você falou, fazer o bem sem a preocupação do retorno. Os ensinamentos de Jesus, eles se baseiam nisso, Ele tem aquela coisa de você ser pequeno na terra para ser grande no céu, e aquele que tenta ser grande na terra será aquele que será pequeno no céu. Nós passamos, por essa coisa de o nosso ego, que a gente fala que é o egoísmo, e a caridade, que é
o contrário do egoísmo. Então Jesus ensina-nos a todo momento a gente evitar se preocupar com as coisas da terra, como ele diz, né? Se preocupar com ganhar, não que não deva fazer isso, mas ficar preocupado apenas em juntar tesouros, né? Não junteis tesouros na terra, que é onde o ladrão rouba, ferrugem corrói, né? Aquela coisa de perder isso. Façamos alguma coisa para sermos beneficiados na sequência de nossa vida. Então, a gente tem percebido, né, e a gente fala bastante, a gente não liga muito para a reencarnação, a gente não tem essa preocupação, mas a gente estava, né, até acho que na live da semana passada, na pergunta da Adriana, né, orar para as pessoas que estão, mas e se elas reencarnaram? E a gente acabou falando, né, que leva-se muito tempo para a reencarnação. Então, nós passamos pouco tempo na Terra encarnados e muito tempo no mundo espiritual. E a gente, mesmo passando pouco tempo na Terra, a gente procura não aprender sobre o mundo espiritual e quer só as coisas da Terra. E a gente percebe o ensinamento de Jesus a todo momento nos cobrando para isso, né? Para sermos melhores no mundo espiritual, né? Que é o nosso maior, onde passaremos o maior tempo. E a gente só tem essa preocupação, né? E o ensinamento de Jesus, a gente já falou, né? É difícil para as pessoas, porque ela não pede para você, né, ficar envaidecido, fazer as coisas para ser reconhecido, né? E ele fala para a gente fazer as coisas, ajudar as pessoas, mas de preferência que você apareça muito pouco. Né? E a gente gosta de, né, de aparecer até hoje, né, com a evolução da tecnologia, o que mais existe é coisas para você aparecer, né, para os outros nas redes sociais. Então a gente passa por essa coisa, né? Mas o que mas né, eu gosto de ser visto, eu gostaria que Deus me visse fazendo as coisas. E a gente percebe que é o lado contrário, né? Agradar a Deus, né? Então, é o tema de hoje. E a gente fala assim, como é que a gente agrada a Deus? A gente tem essa coisa de eu agradar a Deus, de oferecer coisas materiais para Ele. Ou de oferecer coisas que nós não somos. Como a gente sabe pelos ensinamentos de Jesus que o que agrada a Deus é sermos pessoas melhores, é sermos pessoas mais caridosas, quando a gente fala com Deus, a gente se disfarça, né? Ai, porque eu sou bom, ó Deus, veja o quanto eu sou bom. E aí a gente escuta Jesus de novo, né? Que ele fala que Deus sabe de tudo, não cai uma folha de árvore sem que Deus não saiba. Então eu não preciso me mostrar para Deus. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso aprender a caridade verdadeira. Eu preciso aprender a fazer a caridade de forma verdadeira. Da forma que Jesus nos ensinou. Da forma que mais agrada a Deus. Então ele vai falando de muita coisa aqui, né? De de fazer as coisas, mas não ficar preocupado se Deus viu, se a pessoa está feliz comigo. Ele fala pra gente não, né? A primeira coisa que a gente faz é isso. A pessoa não gosta de mim, a pessoa nem ligou para o que eu fiz, e a gente fica se debatendo com isso e acaba não fazendo o que deve fazer. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho que aprender a fazer as coisas boas, sem se importar se os outros gostem ou não gostem. Que a minha consciência esteja tranquila quanto ao que eu estou fazendo. A nossa preocupação é ou eu estou agradando ou eu não estou agradando. Nós não estou agradando, a pessoa precisa agradar. Né? E a gente percebe, não é que a gente tem que agradar a Deus, mas o agradar a Deus é na condição do meu coração. Se eu estiver fazendo coisas corretas, se eu estiver fazendo coisas boas, com certeza eu estou agradando a Deus. Né? Não há necessidade de se perguntar. E ele diz assim,
o gostar das pessoas não é parâmetro, né? O que todo mundo fala quando acontece uma coisa dessa, assim, fala, nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas o que é engraçado é assim, quando ninguém conhecia Jesus, todo mundo se preocupava com ele. Hoje, como nós conhecemos de Jesus, nós queremos também agradar dessa forma, né? De disfarçar ou fazer média com relação a essas coisas. E, na verdade, ele disse, se eu fizer o correto, se eu estiver fazendo o correto, eu não preciso me preocupar. Não deve ser a minha preocupação. Eu estaria agradando a Deus. Então, assim, o gostar ou não gostar das pessoas não é parâmetro. Eu tenho que fazer da melhor forma. Aprender e colocar em prática. As pessoas não, nessa coisa de fazer média, a gente tenta fazer média com Deus. E com certeza nós não estamos agradando a Ele se for dessa forma. Então, agradar a Ele é colocar em prática a caridade da forma que Jesus ensinou e fazer isso todos os dias. E não ficar, mas será que eu estou agradando? Será que eu sou legal? Será? Não. Faça o melhor. No ensinamento de Jesus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Esse é o principal parâmetro para saber se eu estou certo, se eu estou errado. Uma vez uma pessoa me falou, né? Mais ou menos era esse o tema da conversa, e perguntou, né? Qual que é o limite, né? Entre o fazer o bem e ser bobo, né? Que é a pessoa não ajudar, não querer, a pessoa não agradece, você fica ajudando, ajudando, ajudando. Né? Eu, na ocasião, falei para a pessoa, tem que fazer igual você falou, né? Aquilo que você gostaria que fizessem para você. Embora a pessoa às vezes não tenha esse entendimento, né? Tá, na verdade, no fundo, ela está querendo aproveitar de você, mas se você vê que a pessoa realmente está precisando e realmente, né, você pode ajudá-lo sem prejudicar outras pessoas ou até você mesmo, né? Ajude-o, né? Porque às vezes aquela ajuda vai tocar o coração da pessoa. Às vezes a pessoa foi má até aquele ponto, né? A partir do momento que você fez aquilo, né, sem intenção de nada ser retribuído, às vezes toca o coração da pessoa, é o despertar da pessoa, né? A gente nunca vai saber quando é esse despertar. Eu assisti um filme esse final de semana, foi bem isso, né? A menina, a mulher, ela tinha perdido o filho e tal, era depressiva e foi ela era salvadora de montanha, né? Subia na montanha e salvava as pessoas que estavam perdidas na montanha. Ela subiu lá e tinha só um rapaz lá, né? De shorts e camisa no meio da neve lá. E ela ajudou a pessoa e percebeu que a pessoa não queria ser ajudada, né? E ela arrastou a pessoa caiu no rio. Não, ela passou o dia tentando salvar a pessoa e no final, quando ela chegou no carro, a pessoa entrou no carro dela e foi embora. Deixou ela ali com o carro dela mesmo e ela pegou a pessoa e foi embora com o carro dela. Ela não sabia o nome nada dessa pessoa. E assim, na hora dá uma revolta do caramba, né? Aí no final do filme ele se encontra e ele explica, né, que estava passando por um momento de depressão, estava tentando, sei lá, algum tipo de suicídio, alguma coisa, e foi ela ajudar que ele sobreviveu. Ele passou ainda um ano depois daquilo, estava começando a se recuperar. Ou seja, né, por mais ingratidão que tenha sido a pessoa naquela ocasião, a gente nunca sabe o que a pessoa está passando, o estágio evolutivo que ela está passando, que ela está, né, para agradecer ou retribuir de alguma forma, né? Então, fazer o bem sem olhar quem, fazer por você, né? Você não sabe se vai tocar, às vezes nem vai tocar mesmo, mas pelo menos fez a sua parte, né? Faz do jeito que dá, né? A sua parte. É isso que está falando, é você fazer independente se a pessoa agradecer ou não, você entender na sua, né, na sua consciência, no seu íntimo, que você fez o melhor dentro de que você sabe que é melhor, né? Dentro das leis de Deus. Se a gente estiver fazendo isso, como diz a garantia, se outro, a gente precisa muito, né, de que as pessoas falem para mim, mostrem que gostam de mim, não precisa, né? Agora, eu tenho que ter a consciência, eu falo sempre isso, eu tenho que ter a consciência do que eu sou.
de como eu estou agindo. Porque quando a gente tiver essa consciência, né, e a gente tiver aquela sensibilidade de falar, de se perceber, né, eu não devia fazer dessa forma, eu não, né, a gente se fala aqui, né, espírita, a gente faz um estudo e amanhã a gente se pega fazendo algo errado. A minha consciência vai dizer isso que você está fazendo errado, né? Deveria falar para você, você viu que você lembra da live de ontem? Você lembra o que você leu ali no Evangelho? Você lembra o que você aprendeu naquela palestra? É para você aquele ensinamento. E aí eu tenho que fazer essa análise, né? Como disse, né, Santo Agostinho, a passagem, ela está no Evangelho e ela está no Livro dos Espíritos. Ele falou: fazei como eu fazia quando estava encarnado. Todas as noites antes de ir, né, dormir, eu passava em revisão tudo aquilo que eu tinha feito durante o dia. E me perguntava se eu tinha sido bom ou se eu tinha sido mal. Sendo bom, eu deveria repetir no outro dia essas atitudes. E aquilo que eu tinha feito de mal, eu tinha que não repetir no outro dia. Esse é o ensinamento que está no nosso Evangelho, naquele Sedes Perfeito, capítulo 17, e está no Amar ao Próximo como a si mesmo do Livro dos Espíritos. Né? Como que eu devo agir, como que eu devo fazer? É nos ensinamentos de Jesus, fazer aos outros aquilo que eu quero que me façam e estar atento às atitudes que eu estou tendo. Né? A gente já falou outro dia, a gente vive num piloto automático. A gente não se observa, né, que eles falam da reforma íntima, de olhar para dentro de mim, de olhar para mim, né? Estar atento, como as pessoas fazem, né? Que nem usam, né, as câmeras para os policiais para saber como eles estão agindo, né? A gente deveria ter uma com a gente, né? A gente olhar de noite e falar assim, vou assistir de novo, né? Sentar com algumas pessoas e falar, vamos assistir o que eu fiz hoje para ver se, né, se eu sou aprovado ou reprovado nas minhas atitudes. Era o que Santo Agostinho dizia, né? Passe em revisão as suas atitudes e veja o que você fez. E tendo consciência clara do que é certo ou errado, você vai saber se você agiu certo e se você agiu errado. Quando a gente começa a ter essa consciência cristã, né, de tentar fazer o melhor, eu me sinto assim como se estivesse vigiado o tempo todo, né? Então, parece que Cristo tem atrás de mim, alguma coisa assim, me dizendo, ó, você está fazendo errado, ó, segura aí, fala menos, ó, se irrite menos, né? Por vezes a gente ainda faz, com certeza faz muita coisa errada, mas é porque a gente não tomou a consciência de que aquilo é errado, né? Do que outra atitude seria o certo, né? Quando a gente tomar essa consciência, essa voz da consciência nossa, vai gritar, né? E acho que é aí que começa a vir o aperfeiçoamento, né? Se você vê pessoas, né, exemplos de pessoas maiores que a gente, né, você fala, nossa, eu não conseguiria suportar, né? Você vê Chico Xavier mesmo lá, naquela passagem lá que ele está no centro lá e a mulher entra e cospe na cara dele, ele tentando ajudar a mulher. Nossa, na hora dá vontade de falar assim, nossa, se é eu, sei lá, dou empurrão na mulher, eu expulso a mulher dali, né? E ele, com toda aquela paciência dele, foi lá, respirou, fez um sorrisinho amarelo e rezou pela mulher, né? Então, você vê que embora a gente tenta ser melhor, mas tem muito a melhorar ainda. Tem muitos exemplos na Terra, né? Muitas pessoas que passaram por aqui, né? Não precisa ser um Chico Xavier, não. Pessoas que no nosso convívio, né? Que fazem coisas que a gente não consegue fazer ainda, ou que a gente não tomou consciência que aquilo é o certo. Então a gente tem que espelhar essas coisas nas pessoas boas e tentar replicar, né? Tentar imitar. Né? Da mesma forma que a gente fala que tenta imitar Cristo, né? Tentar imitar essas pessoas que já fazem algumas coisas que a gente não faz ainda. Muitas coisas a gente erra ainda. Imitar o melhor. Na verdade, o que as pessoas atuais estudam, né, com relação aos comportamentos, eles falam muito do hábito, né? A gente até chegou a falar isso já numa live sobre hábitos. E nós vamos perceber que nós, seres encarnados, o que nós somos hoje, nós devemos aos hábitos adquiridos ao longo do tempo, não só nessa vida, como em outras. Então, o resultado que dá é aquilo que eu habituei a fazer. Mas nós percebemos, como você falou, que a gente
não se percebe muitas das vezes fazendo coisas erradas, porque a gente está habituado. Mas como você falou, quando eu me sinto observado, quando eu percebo, não, será que eu estou fazendo certo? Né? Antigamente se tinha mais isso, né? Deus está olhando tudo que a gente está fazendo, Deus está olhando tudo que a gente está fazendo. E as pessoas, né, principalmente aquelas mais religiosas, tinham essa preocupação de não fazer errado. E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. A gente não está mais preocupado com isso. Só que com essa não preocupação com isso, a gente aumentou, né, essas coisas das pessoas desfazerem uma das outras, não gostarem mais. A gente precisa habituar novamente, né? Como você falou, lembrar do Cristo, se ver como eu deveria fazer, se ver nas pessoas, né? Como você falou, a gente assiste um negócio e vê uma pessoa cometendo um crime, fazendo coisa errada, a primeira coisa que você quer fazer é tirar a vida da pessoa, é afastar. Ah, se fosse comigo, né? Só que, como você falou, para Chico Xavier, aquilo que aconteceu não foi uma ofensa. Ele se sentia que ele era merecido as coisas que aconteciam por ele. Então, você fala assim, como é que Chico Xavier assistiria uma pessoa cuspindo no rosto de uma pessoa boa? Ele não mudaria o comportamento dele. Ele não ia querer pegar outra pessoa pelo pescoço, né? Então a gente percebe que até nessa forma de olhar o que os outros fazem, nós nos revoltamos, né? E nós não deveríamos nos revoltar. Saber o que é de direito, o que se deve fazer, mas não se revoltar, porque a revolta demonstra o instinto que eu ainda tenho, né? E demonstra como eu vou agir nas situações do dia a dia. Eu não estou preparado para a reação, para reagir. Porque às vezes as pessoas falam, né? Ai, eu não sei o que aconteceria comigo se a pessoa fizesse tal coisa. Ou seja, eu já estou dizendo que eu não sei quem eu sou. Que eu sei que as minhas atitudes serão as piores. E a gente deveria fazer o inverso, né? Não, se um dia acontecer isso comigo, eu vou ter a maior tranquilidade do mundo, a maior calma, eu vou pensar 2 vezes antes de reagir. Essa é a atitude de Chico Xavier, das melhores pessoas, de Jesus, né? De não agora, não agredir, não, né? Chico falava, né? É ruim quando alguém me agride, mas é muito pior quando eu agrido a outro. Então, assim, a gente está muito longe ainda desses, mas a gente precisa treinar todo dia, como disse, É, desconstruir os hábitos que a gente teve e fazer, né? Construir hábitos novos. o Espiritismo te dá uma liberdade, assim, né? O livre-arbítrio te deixa uma posição mais adulta, assim, porque eu vejo assim, que as outras religiões cristãs, né, não faz isso que Deus está vendo, não faz isso que está servindo o diabo, faz isso que o diabo está tentando e Deus está vendo. Põe medo. Quando, né, pelo menos quem fez a transição do catolicismo, sei lá, da linha evangélica para o espiritismo ou para a Umbanda, que é bem parecido, né, te dá um livre-arbítrio, né? Então, ou seja, quando você é criança, você tinha essa proibição dos pais, né? Não faz isso que o seu pai não vai gostar, não faz isso que o seu pai vai te castigar, não faz isso que sua mãe vai te dar umas palmadas, né? Ou seja, a gente podia fazer, mas desde que o pai e a mãe da gente não descobrisse, né? Então a gente fazia umas coisinhas erradas, arte de criança, né? Desde que o pai e a mãe não soubesse. Quando vem a adolescência, né? Que no meu caso seria como eu me converti ao espiritismo mesmo, você percebe que o livre-arbítrio, ação e reação, né? Você paga na mesma moeda, né? Tudo está com você, né? A responsabilidade está com você. Você pensa assim, pô, então não tenho mais o Deus que vai me olhar, mas aí a sua consciência começa a olhar, né? Dá uma sensação de ser adulto mesmo, né? De tomar rédea da sua própria vida, né? Então o espiritismo nesse ponto é muito mais evoluído para pessoas que pensam como eu, né? Acho que também você pensa assim, nesse sentido, né? Porque muita gente achava que Deus vê você ali dentro da igreja, fazendo tudo bonitinho ali dentro da igreja, servindo a Deus, pagando o dízimo ali, saindo fora, fazendo as coisas escondidas sem a moral do povo, descobrindo as coisas erradas que você fez, tá de boa, né? Tá tranquilo. Mas depois você se confessava ali com o padre escondidinho ali, e o padre
dá uma penitência para você leve ali, você estava perdoado. Agora, quando vem essa responsabilidade espírita, né, essa responsabilidade de fazer o que é certo por você mesmo, né, você sabe da lei de ação e reação, você sabe todas essas coisas, né, te dá como podia falar assim, uma responsabilidade maior, né, para você praticar o bem. Então é muito mais difícil ser espírita do que as outras religiões cristãs, pelo menos a que eu passei, que seja o católico, né? Mas não é que, na verdade, não é que é a religião. É quando você tem consciência do que você deve fazer e quando você tenta tirar isso, né? Assim, o Espiritismo mostra para nós a realidade. Que você é o responsável pelas coisas que você faz. Isso é o livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para fazer, mas respondo por aquilo que faço. As outras religiões, na verdade, as pessoas ficam se enganando no tipo, né? Deus perdoa, é o que mais se fala, né? Arrependimento é o que mais se fala. Então vai se perdendo o temor a Deus e a gente fala assim, a hora que eu perceber que não dá mais, é tipo assim, né? A brincadeira que a turma falava antigamente, né? Quando não der mais, peça água, né? Pra brincadeira não te levar a algo pior. E hoje a gente é assim, né? No momento oportuno eu falo que me arrependi e estou livre, né? Então a gente, na verdade, né? Você falou, o Espiritismo mostrando que o responsável sou eu, né? Ele mostra para mim a minha responsabilidade. E as outras religiões, tirando da sua costa, é o demônio, é isso, é aquilo, eu viro irresponsável. Eu não tenho responsabilidade. Então nada me cobra. Quando a gente tinha temor a Deus, não esse temor de que Deus castiga, mas o temor de que, né, as religiões tinham isso. Quando se tinha temor a Deus, até que segurou um pouco. Quando a gente perdeu esse medo de Deus, a gente tentou-se ficar melhor do que Deus, maior do que Deus. Muitas pessoas se acham maiores do que Deus e fazem as coisas erradas. Então ela não tem temor. Quando a gente se torna espírita, e espírita te mostra a reencarnação e mostra para você que você sofre por consequência daquilo que você fez, e quando você toma essa consciência, é mais difícil viver. Quando você sabe que faz errado e vai pagar, né, naquela proporção pelo erro, ou a vida que você leva só tá desse jeito porque você não tá nem aí com lei, não tá nem aí com nada, né? Você fala, opa, peraí. Quando cai a ficha pro ser de que ele é responsável e que ele não pode fazer errado, você, como você disse, você se policia mais. Não é que você tem medo de Deus, é que você percebe que as suas atitudes te fazem mal. E aí você sabe que você vai responder por aquilo que você fez. E nesse responder pelo que eu fiz, você fala, não preciso passar por isso. Então a ficha ou a responsabilidade, ela começa quando eu percebo a minha responsabilidade e falo, não, eu não posso fazer isso, porque o prejudicado sou eu. Porque a gente tem aquele negócio, a qualquer momento eu digo, perdoa a Deus, eu me arrependo, e salvou, e não salvou. Você vai carregar isso, você vai ter que responder por isso. Quando a gente tiver a clara consciência, que a gente fala assim, isso se chama maturidade. Maturidade é quando você chega num momento que você fala assim, eu não posso fazer coisa errada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e não faz. Agora, quando eu falo assim, eu não tô nem aí, problema delas que não gostam de mim, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, quando precisa eu rodo a baiana, quer dizer, eu não tô nem aí com lei nenhuma, eu faço do meu jeito, né? E não é do meu jeito que eu devo fazer, como você falou, a gente deve imitar Jesus, Chico Xavier, eu devo fazer do jeito deles, porque do meu jeito é errado, e eu preciso aprender o jeito certo. Isso aí. Vamos iniciar com as preces, não? Sim.
Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje a gente vai terminar, né, a explicação da oração do Pai Nosso. Então a gente vai para a quinta parte, sexta e sétima parte, né, Oswaldo? E Isso. os É nossos 3,5, 3,6, 3,7 da prece 3, que é do Pai Nosso. Sim. Isso. Perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ou que assim seja. Isso. Então vamos lá. Quando aqui, né, como a gente tinha falado, nós estamos explorando aquele Pai Nosso que a gente faz em segundos, pegando cada frase dita por Jesus e, através das explicações dos Espíritos, entender que quando eu falo uma palavra, o que eu quero dizer ou o que eu deveria entender com aquilo. Às vezes a gente faz, repete palavras, já está acostumadinho, viciadinho, habituado, e faz, né, aquele negócio numa sequência que às vezes a gente nem entende, né, porque mistura uma frase com a outra, e aqui a gente tem a explicação. Então, o item 5 que você falou, ele tem duas partes aqui. Tem muita gente que quando faz a oração do Pai Nosso, ele faz isso, né? Ele fala, perdoai nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem, e perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Percebe-se que tem duas coisas, né? Dívidas, pedindo a Deus perdão das nossas dívidas. Ele fala assim, o que é perdoar dívida? Não é dinheiro que a gente está devendo para alguém. Não é, né, compra que eu fiz e não paguei. É contrair, né, coisas que nós contraímos naquilo que a gente fala de reencarnação no passado, para que Deus... Então ele fala assim, quando eu falo assim, Deus, perdoa a minha dívida, mas desde que eu perdoe também aqueles que me devem, com quais eu tenho dívidas. E perdoar as ofensas. Percebe que as dívidas, elas aparentemente elas seriam diferentes de ofensas. Dívida é contração de algo, né? De débitos. E ofensa é ofender, né? Ser ofensivo a alguém. Então, perdoe as minhas ofensas para que, da mesma forma que eu perdoo as pessoas que me ofendem. Então, dívidas, coisas erradas que eu faço e ofensa, né? Ofender tanto as pessoas como a lei de Deus. Então, eu estou falando para Deus que eu tenho dívidas e quero que Ele me perdoe, mas da mesma forma que eu vou fazer isso com as outras pessoas e não ofender, né? Perdoe ofensas que eu faço, mas desde que... Então, eu estou falando para Deus que a regra é perdoa a minha dívida se eu perdoar a do outro e perdoe as ofensas que eu faço da mesma forma que eu faço quando alguém me ofende. Então já tem uma regrinha aqui que às vezes a gente não presta atenção. Aí ele começa explicando, né, que é quando nós pedimos
a Deus dessa forma, nós estamos nos reconhecendo como pessoas que fizeram errado. Então ele começa explicando assim, que cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma ofensa que nós fazemos a Deus. E contrai uma dívida. Então eu estou ofendendo a Deus nas suas leis, estou contraindo uma dívida para ser paga futuramente. Porque se eu estou cometendo crime agora, eu vou ter que ser cobrado de agora para frente. E o que eu tenho de dívida do passado, eu já estou pagando. Então, se eu já estou pagando algo que eu contraí no passado, e se estou pedindo mais dinheiro hoje, ou seja, contraindo nova dívida, significa que a minha dívida só aumenta. Né? Ou seja, eu devo a lei de Deus vivendo a vida que eu estou levando até hoje. Mas cada atitude minha hoje é um débito para amanhã. Entendeu? Eu nunca zero minha dívida desse jeito. Eu estou sempre em débito. Então, assim, eu tenho que ter a consciência que cada infração, cada coisa que eu faço errado, e não é a Deus diretamente, é as leis de Deus. É a cada pessoa, cada atitude que eu tenho com uma pessoa. Não é diretamente com Deus, e sim com suas leis. Mas nós fazemos uma ofensa a Ele. E nós contraímos uma dívida que Ele diz aqui, cedo ou tarde será preciso resgatar. Que são as expiações pelas quais nós passamos. Então, tudo que é de errado que eu fiz, eu estou pagando hoje. Tudo que eu fizer de hoje vai ser para amanhã. Né? Então, o que nós estamos falando para Deus? Solicito a Deus o perdão pela infinita misericórdia dele, porém, não é só isso. Prometendo empregar esforços para não fazer mais dívidas, para não contrair mais dívidas. Né? Então, nós vamos entender a lei de caridade. Ele diz assim, na caridade ensinada por Jesus, mostra que a principal lei de Deus é a lei de amor ao próximo, a lei de amor. Porém, se eu não entender na caridade que a caridade não é só dar cesta básica e comida para os outros, porque muitas pessoas não se acham pecadoras ou pessoas que fazem errado, porque sempre que eu posso eu dou uma cesta básica, batem no portão eu dou um pão duro para a pessoa. Eu estou fazendo caridade. Então Deus vai me recompensar por isso. Mas ele fala assim, caridade não é só dar esmola. E ele diz assim, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Se eu faço a minha oração pedindo perdão a Deus, a primeira coisa que eu preciso ter é reciprocidade. A mesma coisa que eu quero de Deus tem que ser a mesma coisa que eu faço. Por que eu vou pedir a Deus, né? Peço para Ele indulgência, que Ele entenda que eu sou uma pessoa errada e que peco, se quando chega a minha vez eu não faço isso? Naquela passagem do Evangelho, que uma pessoa devia lá alguma coisa para o rei, e o rei falou que ia cobrar dele, que prendesse ele. Ele falou, não, tenha piedade de mim, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, tá bom, eu perdoo sua dívida e manda ele embora. Aí ele chega e encontra na rua uma pessoa que deve, o que ele faz? Bate, manda prender, aí ele é chamado de volta e é obrigado a pagar. Ou seja, para eu pedir alguma coisa para Deus, ou para eu receber de Deus alguma coisa, eu preciso estar agindo da mesma forma. Então, se eu peço perdão, eu tenho que estar perdoando. Se eu quero amor, eu tenho que estar amando. Né? E é isso que Jesus ensina. Primeiro você faz e depois você recebe. Nós queremos receber antes e depois fazer. Né? Então a gente fala assim, o que nós, né, precisamos de Deus? Né? Dinheiro, carro, a gente já sabe que ele não vai dar. Bens materiais ele não vai dar. Então o que eu falo para Deus? Deus, né, dai-me força para pagar em minha alma, tirar dela ressentimento, ódio e rancor. São as coisas que mais nos fazem mal. Né? Ressentimento, algo que alguém fez por mim, eu fico lembrando sempre.
ódio, raiva de alguma coisa que foi feita que eu quero descontar. Rancor, praticamente a mesma coisa, né? A pessoa fez e eu não perdoo mais ela em nenhum momento. Né? Então, vamos dizer assim, e eu acho bonita essa parte que ele diz aqui, né? A gente nunca se preocupa dessa forma, né? Fazer com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Que é aquele negócio que as pessoas falam, né? Tá lá no leito de dor, falou: ah, se arrependa de tudo que você fez para você ficar em paz. Né? Ele pede para que, quando chegar a morte, né? Eu tiver que passar por lado de lá, eu não tenha nada de errado, para que eu possa passar de forma correta, para que eu possa retornar futuramente de uma forma melhor. Tá? Que essa morte não me surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Quantas vezes a gente está ali, né? E a gente percebe que as pessoas querem mudar no instante da morte, como se fazendo aquilo ali resolveu o problema. E a gente percebe no nosso entendimento que como a morte não nos, né, não tira a nossa consciência, nós continuamos no lado de lá da mesma forma, nós vamos estar, né? Por que se encontram no umbral? Por que se encontram ali perdidos? Porque tem ali no coração tudo isso e leva isso para o mundo espiritual. Então, você fala assim, como estão as pessoas no mundo espiritual? Se ela tiver com o coração limpo, com o coração puro, ela estará num lugar melhor. Ela deve coisas a Deus, mas assim, ela não tem desejos ruins no coração contra os outros. Fica muito mais fácil de você fazer a passagem. Os orgulhosos no leite de morte, você percebe que ele se arrepende tanto do mal que fez, né? E muitas vezes não tem tempo de ter o perdão da outra pessoa e desencarnam com a consciência ruim, né? E vão continuar ali por um bom tempo, né? Aquela consciência ruim até conseguir reencarnar e resolver aquela pendência. Isso, quer dizer, você imaginou você ficar um tempo grande se corroendo por dentro por algo que você vê, sabendo que a única forma que você tem é reencarnar com a pessoa e passar de novo. Agora fala assim, preciso fazer isso, esperar todo esse tempo? Sofrer ali numa amargura, numa angústia, por que eu não posso pensar agora isso? É. Por que eu já não posso fazer uma revisão, que a gente está falando, revisão de que eu devo, por que eu estou fazendo isso, por que eu ajo assim, né? Por que as pessoas, as coisas que as pessoas fazem para mim me transtornam tanto que eu lembro todo dia e me dá uma raiva, me dá um ódio? Por que eu não me livro disso? Como a gente falou, você não precisa ir até a pessoa, né? O perdão, eu preciso tirar esse sentimento de dentro de mim. Por isso que, como a gente disse aí, né? Para sentir Deus de hoje, isso, né? De não ficar mantendo, eu sou bonzão, eu sou isso, ninguém faz o que quer de mim. Não, aconteceu, mas eu não vou carregar isso dentro de mim. É muita carga pra gente, né? Lembrar que a pessoa falou desse jeito, a pessoa alterou a voz comigo, a pessoa falou algo que, nossa, e eu carrego isso, eu lembro da pessoa, né, muda a fisionomia, minha cara, meu olhar, e volto de novo a sentir, né, que ele falou ali em cima, o ressentimento, sentir de novo tudo aquilo. Por que eu não tiro isso dentro de mim? Se eu não me achar melhor, vaidoso, as pessoas falam o que elas querem para mim e eu fico normal, eu me mantenho, né? Como a gente falou, você falou do Chico Xavier, que, né, teve seu rosto cuspido e ele não agrediu e não revidou, né? Limpa, te perdoo, mas perdoo de verdade, né? Não, eu não entendo isso como algo ruim, porque eu não sou da melhor pessoa. Chico Xavier, no entendimento de reencarnação, ele fazia isso. Não é que ele era bom. Ele tinha tanto entendimento sobre a reencarnação que ele sabia que cada pessoa que viesse e falasse qualquer coisa, xingasse ele, batesse na cara dele, ele era merecedor, porque ele era devedor dessas leis de Deus. E a gente, que nós aqui, esses seres comuns, achamos que somos bambambam, que somos os melhores, que ninguém pode falar assim comigo, ninguém pode olhar torto comigo, que as pessoas têm que estarem a meu pé, ligando para mim, dizendo que eu sou maravilhoso, olha que pessoa maravilhosa que você é. Quando a gente tem consciência do que a gente é,
A gente vive da melhor forma possível e cada revés que chega, cada coisa errada que chega, você fala assim, não, eu mereço. Você recebe e fala assim, eu vou continuar, eu vou sair dessa, isso não vai me afetar, isso não vai me abalar. O pensamento da pessoa é o pensamento da pessoa. Ah, mas a pessoa só falou isso porque eu sou devedor, que a gente deve ter aí alguma dívida do passado junto, então ela está descontando em mim o que eu fiz nela no passado. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente não sofreria. A gente sofre porque a gente se acha melhor que o outro. A gente se acha a melhor pessoa e ninguém pode olhar torto para mim. Todas as pessoas têm que chegar aos meus pés, se ajoelharem e dizerem, né? Amém, me abençoe. E não é isso. Cada um que está na Terra, nesse entendimento da encarnação, é devedor dessas dívidas que nós estamos falando aqui. Perdoa as minhas dívidas, aquilo que eu contraí no passado e estou pagando hoje. E como eu não paguei ainda, eu tenho dívida. E as dívidas serão pagas para mim dessa forma. Para eu ter minhas dívidas, né, perdoadas, eu tenho que estar agindo para a vida dessa forma. Então não adianta eu ficar brigando, me achando melhor ou carregando os sentimentos ruins para dentro. Deus, me perdoa porque eu sou pecador. A pessoa falou isso, sim, eu sou devedor. Assim eu vivo. Eu não carrego ressentimento, eu não carrego ódio, eu não carrego rancor. Eu olho, analiso e falo assim, sou devedor. Perdoa Deus, como naquela oração que Jesus ensinava dos dois que foram ao templo rezar, o que era devedor falava, me perdoa Deus, pois eu sou um pecador. E não aquele que ficava lá, não, porque eu sou bambambam, não, porque eu vou na igreja, não, porque eu leio o evangelho, não, porque eu faço a live, não, porque eu assisto a live, porque eu assisto palestras espíritas, isso não muda nada. Portanto, eu assisti e falar assim, não, eu amanhã, a partir de agora, daqui para frente, eu não faço isso. Você não vale nada assim, né? Te perdoo. Deus, obrigado pelas tentações que aparecem na minha vida. Obrigado pelas dívidas que eu tenho, pelas coisas erradas que eu faço. Né? E o dia que a gente conseguir, porque eu falo, a gente percebe que a gente está distante, porque a gente, né? Quem devem são os outros. Eu não devo nada. Eu sou santinho, eu sou bonzinho. Então, tudo na minha vida que está vindo é errado. Muda isso, Deus. Né? Se a gente conseguisse fazer da forma que Jesus ensina, é como diz, é difícil mesmo. Você falou tomar uma cusparada no rosto. Mas se você tem a sua consciência tranquila de quem você é e de quem você quer tornar ser, você limpa, abaixa a cabeça e segue sua vida. Não carrega mais um inimigo dentro de você, porque a gente já tem muito, a gente já traz muito do passado. E cada coisa que acontece dessa forma é um inimigo, é uma coisa a mais que eu tenho que carregar. Então os fardos pesados da nossa vida passam a ser isso. Às vezes a vida nossa, dia a dia, não é ruim. O que são ruins são as coisas que vão acontecendo e vão acumulando dentro de mim. Se a cada dia a gente arruma um inimigo, se a cada dia algo que acontece me atrapalha, me tira do caminho que eu estou correndo e passo, né? O que passa na minha cabeça a partir daquele momento é o que aconteceu hoje. E eu carrego isso por quanto tempo? Quantas coisas eu deixo de fazer com um sentimento dentro de mim? Algo que alguém falou, algo que alguém, né, me disse que eu não sou merecedor. Se eu carregar isso do dia, eu não vivo a minha vida que eu tenho que viver. Eu vivo o acontecimento do dia, o acontecimento do dia anterior, que vai ser carregado por muito tempo até acontecer outro. E se não acontecer outro, eu volto atrás e repenso aquele que está lá dentro guardadinho, que eu mexo nele de novo e sofro de novo. Como diz, isso não é vida. Minha cabeça não tem sossego, a minha mente não tem sossego. Porque a gente não pensa nas coisas que a gente está vivendo, a gente pensa o já acontecido, aquilo que me incomoda. Que as pessoas dizem a pedra no sapato que está incomodando, mas eu não tiro ela de dentro do sapato, eu mantenho ela machucando. Então, perdão, na verdade, é isso. É tirar aquela pedra do sapato para que aquilo não incomode mais. É tirar o sentimento ruim de dentro de mim que está me incomodando, que não vai me incomodar mais.
É tirar aquela pessoa que eu carrego como uma pessoa que fez errado para mim e que vem no meu pensamento a toda hora, vira pesadelo. Cada vez que a gente pensar no algo que aconteceu, que a pessoa falou, e eu viver de novo aquilo que aconteceu, não é vida. Eu não tenho vida. Né? Então eu falo assim, a gente tem que tirar disso, né? Aí, ó, nisso que eu estou falando, está aqui. Eu só vou para a gente encerrar, que a gente vai esgotar o tempo. Diz assim: as perseguições que os maus nos fazem suportar, as coisas que acontecem que a gente reclama, ele diz assim, são parte das nossas provas terrenas. E com certeza dívidas do passado. Por isso ele diz assim: nós devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas. E não amaldiçoar aqueles que com suas maldades, nos dão a oportunidade de perdoar, de exercer o perdão, de não se sentir ofendido, não se achar melhor do que ninguém. Aí ele diz assim: aí eu abro, né? Estou abrindo o caminho da felicidade eterna. Quando as pessoas falam, o que é uma felicidade eterna? É uma felicidade que é constante e nada tira essa felicidade. Nada incomoda essa felicidade. Aí ele diz assim, já que pelo ensinamento de Jesus, nos foi dito, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Ele diz assim, digamos bem, né? Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha. Não é para a gente ficar brabo com uma ofensa. Ele diz assim, bendigamos a mão que nos fere e nos humilha. Porque sabemos que as angústias do corpo, aquilo que a gente sofre, fortalecem nossa alma. E isso será de grande valia, seremos glorificados em nossa humildade. A humildade é saber que eu devo, que eu sou pecador, que ninguém está fazendo aquilo porque eu sou um coitadinho, está fazendo porque eu sou devedor. Então ele diz assim, eu vou abençoar. Abençoado seja o vosso nome, por nos teres ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que nós encontraremos em outras existências o meio de resgatar e reparar as faltas passadas e de cumprir em uma nova vida o que não pudemos fazer nessa para o nosso adiantamento. Assim, ele diz, se explicam todas as desigualdades aparentes da Terra e é uma luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, um sinal evidente de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Ou seja, quando eu entender que as maldades que acontecem comigo não são porque eu sou um coitadinho, porque eu sou bom. Eu sou devedor. E quando eu conseguir fazer isso, eu estou no caminho da felicidade eterna. Assim nós fazemos só o item 5 e o restante a gente fica para a próxima. Estou vendo aqui, né, que tá... A Terezinha pediu oração aqui Deixa eu só para marcar. Sofia Antônio Vargas. Sofia Energia, Antônio curas as feridas no corpo. Tina Bacas. Tratamento. Sim, o tratamento fica pro pessoal. Só o fato dela colocar aqui a equipe espiritual já sabe o que é. E que, como diz aqui, que consigam esclarecer a mente dos médicos da matéria para encontrar o que seja, né? E que seja da vontade de Deus. Que seja. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nós tivemos a oportunidade de aprender nessa noite, mais o ensinamento sobre perdão, mais esclarecimento sobre perdão e que a gente consiga entender como funciona isso, para que serve o perdão e por que as coisas acontecem na nossa vida. Não é porque nós somos melhores, e sim porque nós ainda somos devedores, né, daquilo que nós contraímos em outras vidas e estamos tendo a oportunidade de Deus de pagar nessa vida. Então, que a gente entenda isso, né? E que a gente consiga aplicar o entendimento desse estudo no nosso dia a dia, nos tornando melhores e sendo pessoas melhores em benefício de todos.
pedindo a essas correntes médicas que vêm do espaço nos visitar e nos auxiliar, a todos que estão participando da live, a todos aqueles que nós levamos o nosso pensamento. Então pedimos essas correntes médicas do espaço, tragam do laboratório espiritual remédio, aplicando em cada um, também nessas águas que cada um disponibiliza, o remédio necessário para cada um de nós. Pedido especial dessa noite para nossa irmãzinha Sofia Antoni Barcas, né? Pedindo aí um tratamento de alergia, que as correntes do espaço possam auxiliar, como a gente sabe sempre, naquilo que é permitido por Deus e Jesus, no nosso merecimento, em tudo aquilo que nós somos devedores, mas que Deus, em sua misericórdia, consiga enviar esse tratamento através desses médicos, que auxiliem também os médicos da matéria, não só dessa irmãzinha pedida nessa noite, mas também de todas aquelas pessoas que estão passando por algum problema, por alguma necessidade, que cada um nesse momento eleve seu pensamento a Deus, a Jesus, a essas correntes médicas, absorvendo deles tudo aquilo que eles estão oferecendo para nós, em tratamento, como a gente diz, do pão material, do pão espiritual, que a gente consiga absorver tudo isso e que a gente consiga também levar os nossos pensamentos a todos aqueles necessitados, os mais necessitados, aquelas pessoas que nós conhecemos que estão passando por isso, visitando a todos onde quer que se encontre, naquilo que é permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar nesse momento os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontrem no necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos, em meu nome lá estarei no meio deles. E vamos acreditar firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. E eu sei que cada um tem aquele pedido especial feito ainda há momentos atrás, reforçando agora esse pedido a Deus, a Jesus, para que nos auxilie neste momento. Então, levando o pensamento a Deus, a Jesus, façamos o nosso pedido especial. Que assim seja. E agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite.
Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. É isso aí, pessoal. Até segunda-feira que vem. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, fiquem com Obrigado, todos. Fábio. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigado a todos que estiveram presentes. Uma grande semana a todos. Que Deus abençoe. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Que assim seja. Segundo. Até mais. Tchau.